A história da igreja em Colossos é muito importante para nós hoje, e de grande relevância. Podemos dizer que é um modelo de igreja cristã que realmente viveu as verdades do Evangelho do Senhor Jesus. Historicamente, o apóstolo Paulo não plantou a igreja naquela cidade como fez em outros lugares. Isto quer dizer, ele não esteve presente ali anunciando o Evangelho. Mas, na verdade, entendemos que era sim, fruto do seu trabalho como plantador de igreja, até porque a cidade colossense estava próxima à cidade de Éfeso, e o apóstolo esteve naquela cidade por um período de mais de 2 anos, se contar desde a primeira vez que ele esteve na cidade. Durante este período quase toda a Ásia foi evangelizada, porque o Senhor pelas mãos de Paulo fazia muitos sinais e maravilhas. Para entender melhor esta passagem, leia todo o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Deste período em que Paulo esteve em Éfeso houve muitas conversões, e o Evangelho foi espalhado entre muitas cidades, e assim aconteceu ao povo colossense. A carta de Paulo à igreja aos Colossenses tinha como base principal apresentar a Cristo como Senhor de todas as coisas existentes em todo o universo, sendo Ele eterno e Salvador. Este ensino era justamente por causa das crenças que havia naquela cidade, sobre outros deuses, e o apóstolo estava alertando sobre o verdadeiro Deus, e o convite que veio do céu para a salvação daquele que nele crê. E agora vamos à parte 1, do comentário de hoje. A carta de Paulo aos irmãos da cidade de Colossos tem o objetivo de consolar e fortalecer aos convertidos que fazia parte daquela comunidade cristã. É provável que o apóstolo não conhecia a igreja naquela cidade, porque ele não foi o seu fundador, ele não esteve iniciando aquele trabalho, mas mesmo assim ele estava muito feliz por aquele povo convertidos ao Evangelho de Cristo, e por estarem vivendo os princípios bíblicos. Muitos estudiosos entendem que pessoas que foram convertidas em Éfeso, por meio dos ensinos do apóstolo Paulo, tenha levado o Evangelho aos Colossenses, e daí surgiu aquele povo que deixaram os caminhos tortuosos ao se converterem a Cristo por meio do Evangelho, que é poder de Deus que transforma o mais vil pecador. O assunto principal desta carta aos irmãos de Colossos é o Senhor Jesus. Ao estudar a Bíblia de forma bem aprofundada desde Gênesis a Apocalipse, vamos encontrar Cristo Jesus como o assunto principal. Mas alguém pode até dizer, mas este nome Jesus, ou Cristo não aparece nos livros da Antiga Aliança. Sim, é verdade. Mas, ele passa a ser visto de forma clara, a partir do momento em que as Escrituras começam a ter seu cumprimento de forma clara e objetiva, porque este era o projeto de Deus, que ao tempo por ele estabelecido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo fosse conhecido entre povos, tribos e nações. A expansão do Evangelho de Cristo como boas novas, é um cumprimento da promessa do Senhor desde de Gênesis, e posteriormente de forma bem clara foi revelado a Abraão quando disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Leia em sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, e versículo 13. É justamente isto que o apóstolo Paulo fez, escreveu aos fiéis daquela igreja mostrando que Cristo é sobre tudo, e sobre todos, porque ele subsiste de eternidade a eternidade. É necessário você abrir a sua Bíblia e fazer uma leitura no capítulo 1 e versículos 15 a 17 para uma melhor compreensão. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, quando escreveu esta carta, e não tinha visitado a esta igreja de Colossos. Mas, uma coisa muito importante que o apóstolo fazia a modelo de Cristo, era se voltar continuamente em oração, com propósitos definidos. Cristo, quando estava bem próximo a começar a sua tarefa de pregar e ensinar, primeiramente foi ao deserto e esteve 40 dias de jejum, e contato direto com o Pai por meio da oração. E durante seu tempo de ensinos e libertações que fazia aos que se chegavam a ele, Cristo nunca ficou sem contato com o Senhor Deus em oração. Mesmo na noite que foi entregue aos romanos, ele foi encontrado em oração ao Pai. O apóstolo se encontrava preso, mas continuava orando pelos santos, e enviando cartas para dar instruções necessárias, os edificando na fé. Com base no que está escrito em Colossenses capítulo 1 e versículo 7.
Muitos afirmam que o fundador e pastor da igreja na data que Paulo escreveu aquela carta era Epáfras, um fiel ministro de Cristo, que tinha sido discipulado pelo apóstolo Paulo. É provável que Epáfras, como líder daquela igreja, estava enfrentando dificuldades para manter os cristãos firmes no propósito de viver o evangelho verdadeiro, que foi ordenado pelo Senhor Jesus, devido ao sincretismo religioso que tinha surgido no meio cristão ali em Colossos. Sincretismo religioso é uma mistura de várias crenças formando novas interpretações, trazendo confusão na mente dos convertidos, os levando a viver um evangelho sem fundamento bíblico. A igreja ali estava correndo perigo de perder a sua verdadeira identidade cristã, isto é, verdadeira identidade de Igreja de Cristo. Estava correndo um risco de perder a sua pureza espiritual, vivendo um simples cristianismo religioso, sem a verdadeira comunhão com o Senhor Jesus. Viver um cristianismo religioso sem comunhão com Cristo é viver os costumes do mundo, vivendo de si para si mesmo, sem renúncia, achando que talentos é salvação, e é aí que muitos naquele dia vão bater na porta e lembrar de muitas coisas que fizeram de forma profissionais para o reino, e o Senhor dirá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Leia no Evangelho de Mateus capítulo 7, e versículos 21 a 23. O Senhor Jesus ama o que é seu e tem compromisso com a sua palavra. Ele mesmo chegou a dizer que pode passar o céu e a terra, mas sua palavra se cumprirá. Leia aí no Evangelho de Marcos 13, versículo 31. Se observarmos aos acontecidos no mundo antigo, é de lamentar que a população mundial tinha se afastado de Deus. E somente Noé e sua família levaram em consideração o aviso do Senhor, preservando a comunhão com Deus. Sodoma e Gomorra foram destruídas, e não foi por falta de avisos, mas simplesmente em se conformarem com as práticas do pecado, esquecendo que tudo aqui se passa e chegará o dia da prestação de conta. A preocupação do apóstolo Paulo era que a Igreja de Cristo continuasse como a noiva do Cordeiro, compromissada, dando testemunho da verdade do Evangelho. Ao lermos a palavra de Deus escrita pelo apóstolo em aos Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 6, observamos o despertar sobre o viver uma vida empenhada na oração e na palavra com sabedoria, com finalidade de edificar uns aos outros em Cristo. E aqui chegamos ao final deste comentário bíblico. E desde já convido a você fazer parte da nossa equipe de evangelização, em levar o conhecimento de Cristo por meio das redes sociais. Comente e compartilhe os vídeos deste canal, contribuindo para o avanço do reino de Cristo por meio do ensino bíblico. Se você é novo por aqui, se inscreva e deixe seu like. E que o Senhor Deus em Cristo abençoe a todos e fiquem na paz.